quentes, outros menos quentes, ou seja, corpo quente e outro frio, diversas temperaturas. E nós temos aí então calor cedido e calor recebido. Quando o corpo cede calor, sua temperatura diminui. Sua variação de temperatura é negativa, consequentemente o seu calor cedido é negativo. Se o corpo recebe calor, sua temperatura se eleva. Se então a temperatura se eleva, nós temos aí uma variação positiva e o calor recebido então é positivo. Perceba que todo o calor cedido dentro do sistema será recebido também dentro do sistema, uma vez que ele está isolado termicamente. Então nós podemos dizer que o somatório do calor cedido é exatamente igual ao somatório do calor recebido. Como esses calores cedido e recebido têm os mesmos módulos, né? Lembrando que o cedido é negativo e que o recebido é positivo, quando somarmos todo o calor trocado dentro do sistema, esse somatório será igual a zero. Então, somatório do calor trocado no sistema igual a zero. Pessoal, então, visto aí o nosso balanço energético, esse sistema termicamente isolado, visto o calor sensível, vamos falar um pouquinho das mudanças de estado. Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Como é que a gente faz para transformar um corpo sólido em líquido, líquido em gasoso e assim por diante? Também preparei um visual para a gente entender melhor isso aí. Dê uma olhada no nosso visual. Mudanças de estado, nós temos um sólido que vai se transformar em líquido. Então nós fornecemos calor para o sólido e ocorre o que nós chamamos então de fusão. Ele passa do estado sólido para o estado líquido. Se continuarmos fornecendo calor a este líquido, ele vai se aquecendo até atingir a sua temperatura de ebulição ou vaporização. E vai passar então do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Então, retirando um pouco de calor desse gás, eu posso fazer o processo inverso, transformar de gasoso para líquido, ou seja, nós vamos ter a condensação ou liquefação. Se tirarmos calor do líquido, ele volta a ser sólido, temos aí a solidificação, e existe ainda a possibilidade de transformarmos sólido direto para gás, ou seja, a chamada sublimação, o que acontece, por exemplo, com o gelo seco, com a naftalina, né? Passam do estado sólido direto ao estado gasoso. E do gasoso para o sólido também chamamos de sublimação ou ressublimação. É o caso do gás naftaleno, que volta a ser a naftalina, né? Também o gelo seco que passou do estado sólido para o gasoso pode, no processo aí, voltar do estado gasoso para o estado sólido. Bom, pessoal, então como nós vimos, essas mudanças de estado estão vinculadas a 3 leis importantes. Primeira lei, durante a mudança de estado a temperatura não se altera, ela se mantém constante. Segunda lei, durante a mudança de estado, se a pressão for alterada, a temperatura de mudança de estado também será alterada. Lembra da panela de pressão, você muda a pressão, muda a temperatura de mudança de estado. Terceira e última lei, toda substância tem as suas temperaturas próprias de mudança de estado. Cada substância tem uma temperatura própria para fusão e uma temperatura própria para ebulição. É óbvio que algumas substâncias não mudam de estado, elas se desintegram antes disso. Então ficam valendo essas 3 leis. Agora, quando o calor muda o estado físico, nós temos que calcular esse calor, porque ele agora não é mais sensível, é calor latente. Preparei uma tela para a gente calcular esse calor. Dê uma olhada. Olha lá, a quantidade de calor latente ela é dada pelo produto da massa e pelo calor latente, não tendo agora a variação de temperatura. Lembra da primeira lei? Durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante. Então nós temos aí massa multiplicada pelo calor específico latente. No sistema internacional, a unidade do calor é joule, nós já vimos, massa quilograma e o calor latente então será dado, né, o calor latente específico será dado em joule por quilograma. Unidade prática, o calor é dado então em calorias, a massa em grama e nós vamos usar aí para o calor específico latente a caloria por grama. O que nós tínhamos então para falar de calor era isso, pessoal. E por hoje é só, até o nosso próximo encontro.